E aí, galerinha, tudo beleza? Estamos aqui em mais um encontro e vamos ver a questão de produtos notáveis. Vem comigo. Então vamos ver aqui a questão do quadrado da soma e da diferença de dois termos. Então tem o quadrado da soma de dois termos. Está dizendo que vai ser igual a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado, considerando o a como o primeiro termo e o b como o segundo termo. Então vamos ver se isso é verdade. Então temos a mais b ao quadrado. É a mesma coisa, já que esse número está ao quadrado, estou considerando ele como se fosse um número só, eu vou ter ele vezes ele. A mais b vezes a mais b. Então, quando temos isso, significa que esse a vai multiplicar tanto esse primeiro termo quanto o segundo termo. Mesma coisa vai acontecer com o b, ele vai multiplicar tanto esse primeiro termo quanto o segundo termo, fazer a distributiva. Então, a vezes a vai dar a ao quadrado. E a vezes b vai dar, como os dois são positivos, a b. Agora eu venho para o b. O b vai multiplicar o a. b vezes a, mais com mais vai dar mais na multiplicação, então eu vou ter ab. Mais b vezes b vai dar b ao quadrado. Logo, vou ter a ao quadrado. Esses dois termos são iguais, então eu posso escrever mais 2 AB mais B ao quadrado. Logo, é verdade. A mais B ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Que na hora da leitura de qualquer termo que tiver aqui, nós chamamos da seguinte forma, fazemos a leitura da seguinte forma. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. E agora vamos ver a diferença. A diferença de dois termos ao quadrado. Então temos que fazer aqui do outro lado. A menos b ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, mas só que ao invés de ser mais, eu vou colocar menos b vezes a menos b. Mesma coisa distributiva entre eles. Eu vou ter a vezes a vai dar a ao quadrado. E a vezes menos b, aí sim, ao mais com menos vai dar menos ab. Aí eu vou ter da seguinte forma agora. Menos b vezes a, mais com menos dá menos ab. E menos b vezes menos b, menos com menos na multiplicação dá mais b ao quadrado. Agora, vamos ter o nosso produto final. A ao quadrado, menos com menos eu somo e conservo o sinal, que vai dar menos 2ab mais b ao quadrado. Pronto, mais uma que vamos guardar. E quando vamos ver a diferença entre dois termos, vamos ler da seguinte forma. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, esses dois já foram aprovados. Agora vamos para o produto da soma pela diferença. Eu tenho aqui uma soma, o produto da soma pela diferença de dois termos. Vai ser igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Vamos ver se isso é verdade. Então, temos que a mais b vezes a menos b. Isso vai ser igual a
a ao quadrado menos b ao quadrado. Temos que chegar nesse seguinte resultado para ser verdade. Então, como é que vamos fazer a distributiva? Da seguinte forma que fizemos anteriormente. Ele vai multiplicar tanto o primeiro termo quanto o segundo, e o segundo termo vai multiplicar tanto o primeiro quanto o segundo. Então, eu tenho a vezes a vai dar a ao quadrado. E a vezes menos b, mais com menos na multiplicação dá menos a b. Agora eu vou passar para o b. B vezes a, mais com mais dá mais, então eu vou ter mais AB. E B vezes menos B vai dar menos B ao quadrado. Mais com menos dá menos. Então, como eu tenho aqui ó, sinais contrários, vão se anular, eu vou ter que A ao quadrado menos B ao quadrado. É igual da onde saímos. O produto da soma pela diferença. Logo, provamos mais uma. Agora vamos ver o cubo da soma e da diferença de dois termos. Então, primeiramente, o cubo da soma. Ele está falando que o cubo da soma é igual ao... chamando esse de primeiro termo e esse de segundo. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o segundo ao cubo. Vamos ver se isso é verdade. Então, vou trazer aqui o a mais b ao cubo. Concordo comigo que eu posso escrever o a mais b ao cubo da seguinte forma. A mais b vezes a mais b ao quadrado. E acabamos de ver no exemplo anterior que a mais b ao quadrado já sabemos como é que vamos fazer. Vamos ter então que a mais b vezes. Aí eu já faço direto. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E agora eu vou fazer a distributiva. O a vai multiplicar tanto esse primeiro termo, quanto o segundo, quanto o terceiro. Mesma coisa com o b, vai multiplicar tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro. Então, vamos fazer passo a passo. O a vezes a ao quadrado vai dar a ao cubo. Eu tenho a vezes 2ab. Então, significa mais com mais vai dar mais 2a ao quadrado vezes b. E por último, eu tenho a vezes b ao quadrado. Eu vou ter mais com mais vai dar mais na multiplicação, ab ao quadrado. Agora vamos passar para o b. No b eu vou ter da seguinte forma. B vezes a ao quadrado vai dar a ao quadrado b vezes b, mais b vezes 2ab. Eu vou ter 2ab ao quadrado. Isso. E, por último, b vezes b ao quadrado, vou ter b ao cubo. Agora, vamos organizar. O a ao quadrado ele está sozinho. Mas eu tenho aqui, ó, 2ab ao quadrado. E eu tenho o a ao quadrado vezes b. Então, por mais que não esteja aparecendo, aqui o coeficiente na frente desse a é 1. Então, 2 mais 1 eu vou ter 3a
ao quadrado vezes b. Mas a mesma coisa eu vou fazer com esses dois. Mas que não esteja aparecendo aqui, o coeficiente é 1 e aqui é 2. Quando eu vou fazer a soma, eu vou ter 3ab ao quadrado. E por último, mais b ao cubo. Então, posso afirmar que a mais b ao cubo é igual a isso. Então, como é que nós vamos ler o primeiro termo e o segundo termo? O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. Agora vamos fazer a diferença. A diferença é o mesmo raciocínio. Eu vou ter da seguinte forma: a menos b ao cubo. Isso é a mesma coisa que eu escrever. A menos b vezes a menos b ao quadrado. E vimos que a menos b ao quadrado fica da seguinte forma. Só repetir a menos b vezes, agora sim. Lembrando que a menos b é a diferença entre dois termos ao quadrado. Vai ficar o quadrado do primeiro menos, já que aqui é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora basta eu aplicar a distributiva. Então, a vezes a ao quadrado, eu vou ter a ao cubo. E a vezes menos 2ab, eu vou ter menos 2a ao quadrado vezes b. E a vezes b ao quadrado, eu vou ter mais com mais vai dar mais. Então, eu vou ter a b ao quadrado. Agora, vamos passar para o b. Menos b vezes a ao quadrado vai ser a ao quadrado vezes b. Mas é menos com mais vai dar menos. Menos b vezes 2ab. Menos com menos dá mais. Então, eu vou ter 2ab ao quadrado. E menos b vezes mais b ao quadrado, menos com mais vai dar menos. B ao cubo. Agora, vamos organizar. Eu tenho que o a ao cubo vai ser igual. Aqui eu tenho a ao quadrado vezes b, negativo. E aqui eu tenho menos 2ab. Logo, menos com menos eu somo e conservo o sinal. Então, eu vou ter 3a ao quadrado vezes b. E esses dois estão positivos. Então, mais ab ao quadrado mais 2ab ao quadrado, eu vou ter mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo. Logo, o cubo da diferença entre dois termos é da seguinte forma. Primeiro termo e segundo termo. Vai ser o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o segundo ao cubo. Vamos fazer uma questão para fixação. A diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença entre dois números reais é igual a diferença dos quadrados dos dois números, a soma dos quadrados dos dois números, a diferença dos números, ao dobro do produto dos números, ao quádruplo do produto dos números. Vamos ver qual dessas alternativas está correta.
Ele está falando da diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença entre dois números. Eu vou ter isso, x mais y ao quadrado menos x menos y ao quadrado. Ele está falando da diferença, então é negativo. Isso vai ser igual a quanto? Já sabemos fazer. Chamei o primeiro termo de x e o segundo de y. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é y, mais o quadrado do segundo. Menos, não precisa desse parênteses, apagar. Menos, agora o quadrado da diferença. Vou colocar aqui o parênteses, que é aqui eu preciso, que esse menos está multiplicando todo mundo que está aqui dentro. Então, eu vou ter o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu vou ter que x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Vou mudar o sinal de todo mundo dentro do parênteses, porque esse menos também vai fazer a distributiva em todos. Então, quem é positivo vai virar negativo e quem é negativo vai virar positivo. Então, o x que está positivo vai ficar negativo. O menos 2xy que está negativo vai ficar positivo. O menos com menos dá mais. E o y que está positivo, menos com mais dá menos. Então, agora ficou fácil. Ó. Esse x ao quadrado está positivo e esse está negativo. Quando eu vou fazer a soma, vão se anular. A mesma coisa com o y. Ao quadrado está positivo e esse está negativo. Então, eles vão se anular também. Logo, ficou só mais 2xy e mais 2xy. O que isso vai dar? Vou colocar aqui para vocês verem melhor. Mais 2xy. Fazendo essa soma, soma os coeficientes, 2 com 2 vai dar 4, e repito, vai dar 4xy. Então, a diferença dos quadrados dos dois números, não, chegamos a esse resultado. A soma dos quadrados dos dois números também não. A diferença dos dois números, não. Ao dobro do produto dos dois números, não, já que os dois números aqui é x e y. Ao quádruplo do produto dos dois números, correto. Alternativa E. Então é isso aí, galera. Espero ter ajudado. Até a próxima aula. Fique com Deus.